Enquanto isso, numa atitude que gerou forte condenação de associações de jornalistas, o governo de Benjamin Netanyahu decidiu encerrar as operações da emissora Al Jazeera em Israel. A decisão foi tomada sob a alegação de que a rede de televisão, financiada pelo Catar, ameaça a segurança nacional de Israel. A polícia israelense invadiu um quarto de hotel em Jerusalém, usado como escritório, e policiais da paisana desmontaram as câmeras. Nas redes sociais, Netanyahu disse que a suspensão foi decidida depois de uma votação unânime do gabinete. Além do fechamento do escritório, equipamentos de transmissão foram apreendidos, o site bloqueado e o canal a cabo interrompido. O chefe do escritório regional disse que a decisão não era profissional nem jornalística, mas sim política, e que ela viola o direito básico de acesso à informação. Um dos poucos veículos de imprensa que ainda atuam em Gaza, a Al Jazeera tem sido crítica à condução da operação militar israelense. Vamos seguir acompanhando. Nilson. Sem dúvida, Cecília, obrigado pelas suas informações. Marcelo Lins já está aqui ao seu lado. E Lins, eu queria ouvi-lo a respeito de dois aspectos, né? Esses dois aspectos trazidos pela Cecília. Primeiro deles, essa questão da negociação, mais uma vez, que foi frustrada, né? A respeito da possibilidade de um cessar-fogo temporário, da libertação de alguns reféns. Pelo contrário, o que a gente está vendo é toda a preparação para essa ofensiva militar de Israel sobre Rafah, que está completamente tomada, né, aquela parte sul ali da faixa de Gaza, pelas pessoas que forçosamente foram deslocadas. E a segunda questão, Lins, é dessa decisão de Benjamin Netanyahu de censurar Al Jazeera, né, a repercussão que isso tem, como isso pode impactar ainda mais a popularidade dele. Queria a sua avaliação sobre isso, por favor. Bom dia. Bom dia, Nilson. Bom dia, Cecília. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Em Ponto. Começando pelo final, então, pelo caso da Al Jazeera. Vamos lembrar que quando você decide por uma medida desse tipo, na verdade você está tirando a oportunidade de ter mais uma visão sobre qualquer noticiário. No caso, esse noticiário complexo, delicado, da guerra, da operação militar que acontece lá na faixa de Gaza, né? O olhar com a visão do mundo árabe, do mundo islâmico também, de uma emissora que tem base no Catar, que foi fundada lá atrás, em 1996, e que ao longo de sua história já sofreu medidas semelhantes vindas de vários governos. A Al Jazeera tem problemas e não consegue operar em boa parte das monarquias / ditaduras do Golfo Pérsico. A Al Jazeera não consegue operar livremente no Egito, do general Abdel al-Sisi. A Al Jazeera já teve problemas com a própria autoridade palestina lá em 2009. Lembrando que a Al Jazeera, fundada em 96, tem escritórios em territórios palestinos desde o ano 2000 e em 2009 foi acusada de fomentar divisões dentro do movimento palestino. Portanto, não é algo isolado. Por duas vezes, pelo menos, em 2001 e 2003, 2001 no Afeganistão, 2003 no Iraque, a Al Jazeera foi alvo de bombas americanas, os seus escritórios no Afeganistão e no Iraque. A Al Jazeera foi alvo também de bombas israelenses em 2011, no outro conflito em Gaza também, e agora, durante esse período mais duro da retaliação israelense após os ataques de 7 de outubro, os escritórios da Al Jazeera também na faixa de Gaza foram atacados. E agora essa medida em Jerusalém, que recebe críticas não apenas da comunidade internacional, mas mesmo dentro da imprensa israelense. O jornal Haaretz, que é um jornal tido como mais progressista e de oposição ao governo Netanyahu, disse que classificou de erro essa medida tomada por unanimidade pelo gabinete de Netanyahu, que classifica a medida necessária para preservar a segurança nacional. Vamos ver os desdobramentos disso, inclusive para saber se os escritórios da Al Jazeera em territórios palestinos também serão afetados. Lembrando que os territórios palestinos, Cisjordânia e a faixa de Gaza agora cercada, são tidos como soberanos internacionalmente, mas são também ocupados militarmente por Israel. Esse é um ponto. O outro ponto é a situação de Rafah, quer dizer, tida como o último lugar, pelo menos um pouco mais seguro dentro da faixa de Gaza, em termos de aglomeração urbana maior, agora já passou a receber nas últimas horas aqueles avisos que as forças de defesa de Israel mandam toda vez que pretendem atacar a localização.
retirem-se daqui, vão para as zonas que eles chamam zonas humanitárias, ainda que a gente saiba que a destruição é tamanha na faixa de Gaza, que isso seja talvez um eufemismo desnecessário ou mesmo hipócrita, mas isso é visto também como uma medida que precede um ataque que é tido como quase que inevitável por muitos analistas, né? Isso tudo ainda na esteira do fracasso aparente de uma nova rodada de negociações que acontecia no Egito, exatamente para tentar a libertação dos reféns, o estabelecimento de cessar-fogo, a troca por prisioneiros palestinos e também depois de um fim de semana bastante violento em Rafah mesmo. Vamos lembrar que ainda no domingo um ataque com foguetes teriam saído de Rafah, matou 4 soldados israelenses em território de Israel. A retaliação veio como um bombardeio a uma região específica de Rafah, com a morte de entre 24 e 26 pessoas. Nessas vítimas estariam 8 crianças e 11 mulheres também. Portanto, é nesse clima de grande tensão que essa expectativa, infelizmente, cresce a expectativa de uma nova ofensiva sobre uma zona urbana densamente povoada que ainda recebeu milhares e milhares de refugiados saídos de outras áreas já atacadas nessa ofensiva militar de Israel. Esse é o quadro no momento e, infelizmente, não é um quadro em que se possa alimentar muito otimismo. O que se espera, eventualmente, e ONGs que cuidam dos refugiados e governos europeus, é que a pressão internacional ela acabe segurando um pouco as ações das forças de defesa de Israel. Mas também há pouca esperança nesse sentido. Me parece que essa ofensiva ela está mais próxima do que seria de se desejar, pelo menos para aqueles que acreditam ainda que algum tipo de solução para distensionar a situação ela é possível em Gaza para pôr fim tanto ao sofrimento das famílias dos reféns, que ainda aguardam por notícias dos seus parentes, quanto, claro, para essa população palestina que está à mercê das ações tanto das lideranças do Hamas, quanto principalmente das forças militares israelenses em sua ofensiva lá, Nilson. E a gente está sem perspectiva para esse ponto, né, Marcelo, do distensionamento. Quem dirá, então, do pós-guerra, né? É uma situação muito complexa também de reconstrução, uma região completamente destruída, né? Vai fazer o quê? Uma composição com outros países árabes, essa hipótese está sendo discutida, né? Dos países árabes formarem ali uma coalizão para governar durante alguns anos a faixa de Gaza, diante do enfraquecimento da autoridade palestina também, na Cisjordânia. Enfim, é uma grande questão a ser discutida e a gente ainda parece longe de uma solução, né, de um Estado palestino e que tenha alguma viabilidade de ser governado, seja por uma coalizão, enfim, por algum grupo político que traga estabilidade ali para aquela região. Obrigado, Marcelo.